Olá, tudo bem? Meu nome é Saul Quinino, eu sou médico neurocirurgião do Hospital da Restauração, formado pela Universidade Federal da Paraíba, fiz neurocirurgia e residência médica aqui em Pernambuco e concluí essa residência em 2012, tenho subespecialidade em coluna, fiz também um mestrado em neuropsiquiatria aqui na UFPE e hoje eu sou preceptor da residência de neurocirurgia do Hospital da Restauração, onde também ocupo o cargo público de médico do estado de Pernambuco. Bem, estamos aqui hoje para falar sobre história natural da doença. Fui convidado pela doutora Luiziana, minha esposa, mais uma vez, com imenso prazer, para contribuir na disciplina, contribuir na formação, de vocês que estão participando das aulas desse curso de epidemiologia, dessa disciplina de epidemiologia da Fiocruz. E também estamos aqui para trocar ideias. Meu e-mail é neuroquinino@gmail.com e dúvidas, perguntas, enfim, para podermos aprender todos juntos neste processo. A história natural da doença, a gente tem que entendê-la, na verdade, como algo que faz parte de uma ciência chamada epidemiologia. A epidemiologia é uma ciência que estuda o processo de saúde e doença em coletividades humanas. Então, ela tem a arte científica, onde ela busca analisar a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde, bem como de eventos associados à saúde coletiva. E a partir daí propor medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças, bem como fornecer indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e à avaliação das ações de saúde. Então a gente avalia, e dentro de um conceito tão amplo, que a epidemiologia ela é muito importante no processo de saúde e doença. Quais são essas doenças? Essas doenças elas podem ser transmissíveis, como por exemplo tuberculose. Essas doenças podem ser não transmissíveis, diabetes, hipertensão, tabagismo. Essas doenças podem ser agravos à integridade física, traumas cranianos por acidente de moto, violência doméstica. Aqui, na epidemiologia, estudamos dentro de uma escala bem mais maciça e ampla que a medicina clássica, individual e clínica propunha. Estamos aqui falando de coletividades humanas, sociedade, coletividades, comunidades, grupos demográficos e classes sociais. Dentro do processo de saúde e doença proposto por Laurel em 83, nós devemos entender que não estamos apenas diante de um processo biológico. Não estamos apenas falando de algo, de uma modificação celular, bioquímica, citoquímica, patológica e de suas manifestações clínicas. Mas estamos falando também de um processo social. O homem num processo social transformador, criando elementos dentro da economia, da sociedade, da psiquicidade, enfim. E também entendendo que saúde não é apenas o fato de não estar doente, sentindo sintomas, tendo sintomas e sinais, mas estamos falando de um estado de completo bem-estar físico, mental e social. O homem é equilibrado mentalmente, socialmente e fisicamente. A epidemiologia como ciência, ela vai lançar mão de suas técnicas de ciência, principalmente lançando mão da matemática, da estatística, agora mais fortemente do geoprocessamento e das ciências sociais, porque muito do que se aplica e se entende sobre epidemiologia e o processo de
de saúde e doença é explicado por aspectos e comportamentos da sociedade. A partir de então, a epidemiologia ela gera indicadores, números, escalas, risco, probabilidades do acontecimento e principalmente de aspectos preventivos, elaboração de vacinas, medicamentos, estratégias de saúde pública. Isso é nada mais do que a aplicação do método epidemiológico, associação de fatores para a proposta de medidas de prevenção. Isto é a epidemiologia, a partir do conhecimento da história natural da doença. O método científico da epidemiologia, ela vai abranger fatores esses do ambiente, como físicos, químicos e biológicos, aspectos bacteriológicos, aspectos de pH, chuva ácida, por exemplo, aspectos de umidade, de vento, de chuva, de umidade, multiplicação de vetores, veja o exemplo da dengue, bem como fatores do próprio agente causador da doença. Condições de, por exemplo, multiplicação viral, multiplicação bacteriana. E, claro, como nós falamos de forma ampla, o conhecimento do processo saúde-doença, fatores culturais, socioeconômicos. Estamos falando aqui de emprego, estamos falando aqui de famílias, estamos aqui falando de condições de transporte urbano, estamos falando aqui de políticas econômicas, macropolíticas de educação e de saúde. Devemos entender que história natural da doença, ela vai muito além desse conceito dialético de natural e tropical. Devemos entender que o homem é um elemento importante, contribuidor de transformação social. A ciência, a epidemiologia, é uma ciência viva. Está em amplo desenvolvimento, crescimento e se transformando. Vejam, agora nesse período de epidemia do coronavírus, como vocês veem mapas, números sendo trazidos à sociedade, né, pelos mais diferentes meios de comunicação. Coisas que a maioria da sociedade desconhecia. Né? Hoje a gente tem falado de taxas de mortalidade, nós temos falado de risco de transmissibilidade, entre outros elementos dentro do processo epidemiológico. A história natural da doença, conceitualmente falando, então, ela vai pegar todos esses elementos da epidemiologia, como a gente viu, vai somar, na verdade, ao conceito de epidemiologia, o processo de inter-relação do agente, do susceptível e do meio ambiente, de uma forma bem global, dentro do seu desenvolvimento. Desde as primeiras forças que criam o estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando pela resposta do homem ao estímulo. A partir dessas alterações no ambiente do homem, humano, levam aos desfechos, seja ele defeito, invalidez, recuperação ou morte, conceito de Lewin-Clark 76, e, com base nisso, propor medidas de prevenção, a partir de tudo que é se analisado e visto dentro do processo de saúde e doença.